Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos conhecer sobre a doença de Crohn, características da doença, incidência. Será que você faz parte do grupo de risco? Vamos conhecer agora. A doença de Crohn, ela pode ocorrer em qualquer parte do trato gastrointestinal, ou seja, desde a orofaringe até a região perianal. A inflamação é difusa, ocorrendo partes inflamada e parte de tecido normal. O processo, maioria das vezes, é transmural, ou seja, vai se difundindo através da parede do órgão, começando pela mucosa, submucosa, muscular, até a última porção da parede, que é a serosa. A incidência da doença. As manifestações, elas se iniciam na idade adulta jovem, entre a segunda e terceira década de vida. Ou seja, grande parte, quem sabe de vocês que estão assistindo o vídeo, faz parte desse intervalo onde a doença, tem ali o seu primeiro pico, sendo que o segundo é por volta da quinta e sexta década de vida. E alguns autores mostram que a doença inicia por volta dos 15 anos. Seu maior pico é aos 25 anos de idade. Fisiopatologia da doença. A doença de Crohn, como já foi falado, é uma inflamação subaguda e crônica da parede do sistema digestório, que se estende por todas as camadas, porém, ocorre mais comumente no ilho distal. Ela é caracterizada por períodos de remissão e exacerbação. A invasão de bactérias na mucosa intestinal resulta em resposta imune adaptativa exacerbada ou extremamente ativa. A quebra da barreira da mucosa, seja por agentes infecciosos, toxinas, a contínua exposição a antígenos da dieta, bactérias da luz intestinal, perpetuam a cascata inflamatória. O macrófago recebe o antígeno e apresenta através do MHC para os linfócitos TCD4. Os macrófagos ativados produzem citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, TNF-alfa, induzindo a resposta dos linfócitos TCD4. O TNF-alfa é um dos mediadores mais importantes nessa doença. Entre outras funções, a produção de moléculas de adesão, citocinas inflamatórias, apoptose celular, recrutamento de neutrófilos para os locais da inflamação, ativando a coagulação e formação dos granulomas. Vários estudos demonstram um aumento do TNF-alfa no soro, fezes e mucosa intestinal em indivíduos com doença de Crohn. Um desequilíbrio entre a secreção e inibição do TNF-alfa poderá estar implicado na patogênese da doença. O bloqueio do TNF-alfa por anticorpos monoclonais diminui a resposta das células T, sendo por isso usado como uma forma de tratamento eficaz na doença de Crohn moderada a severa. O sistema imune adaptativo desempenha um papel essencial na patogênese da doença de Crohn, e a natureza das respostas imunitárias e o tipo de citocinas produzidas estão sob controle genético e determinam as características do processo inflamatório. E quais são os sinais e sintomas dessa doença? Início insidioso, dor abdominal no quadrante inferior direito proeminente, diarreia não aliviada pela defecação, granulomas, dores abdominais do tipo cólica, sensibilidade do abdominal e espasmos, dor após as refeições, perda de peso, desnutrição e anemia secundária, úlceras de revestimento do intestino, edema intestinal, diarreia crônica e déficits nutricionais, edema constante e perda de líquidos, abscessos intraabdominais, febre e leucocitose. E os sinais e sintomas crônicos são esteatorreia, anorexia, deficiências nutricionais, abscessos, fístulas e fissuras. Doença de Crohn.
não há medidas preventivas para a doença de Crohn. O tratamento pode ser realizado de 3 formas distintas. O tratamento não farmacológico consiste na terapia com líquidos orais, dieta de baixo teor residual, alto teor proteico e calórico, com suplementação de vitaminas e reposição de ferro, pois reduzem a inflamação e controlam a dor e a diarreia. O leite pode contribuir para a diarreia em pessoas com intolerância à lactose. Alimentos frios e tabagismo são evitados, pois aumentam a motilidade intestinal. O tratamento farmacológico consiste na terapia com sedativos, antidiarreicos e antiperistálticos, pois são utilizados para minimizar o peristaltismo e controlar a diarreia até que as fezes estejam em consistência normais. Aminosalicyláticos também são utilizados nesse tratamento para controle da inflamação. O tratamento cirúrgico é utilizado quando as medidas não cirúrgicas não conseguem aliviar os sintomas graves. Portanto, pode ser necessário a cirurgia. Um procedimento comum a ser realizado é a estrinuroplastia guiada por laparoscopia, na qual as seções bloqueadas e estreitas do intestino são alargadas. Em alguns casos, é realizada a ressecção do intestino delgado. Outro procedimento utilizado é o transplante intestinal, para pessoas que perderam a função intestinal em virtude da doença. É importante salientar que nenhum dos procedimentos cirúrgicos para a doença de Crohn é curativo. Dentre os vários diagnósticos de enfermagem para a doença de Crohn, foram selecionados 3 principais. Nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais. Ela é caracterizada pela diarreia e relacionada pela ingestão alimentar insuficiente. O medo, que é caracterizado pelo impacto da condição em que o paciente se encontra, relacionado pela sensação de controle insuficiente. E a dor aguda, caracterizada pela anorexia, relacionada com a desnutrição.